Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema A importância da resignação para a compreensão no sentido existencial. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor José Amaral. José Amaral é filósofo por formação, é um dos oradores mais requisitados no movimento espírita, há anos milita nas fileiras do espiritismo, tanto como facilitador de grupos de estudo, como também palestrante, é um dos mais conceituados e renovados pensadores espírita. Portanto, José Amaral, seja bem-vindo e boa palestra. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite aos nossos amigos internautas. Que nós tenhamos um bom estudo essa noite. O tema é bom, o tema é intrigante, o tema é... A gente fica imaginando como é que a gente entra num tema desse. Resignação como suporte, né, para a compreensão do sentido da vida. Aliás, a palavra resignação já tem tudo a ver a respeito de sentidos, de signos, significados. Resignação, res, coisa, signo, significado, ação. Ação de significar as coisas, ação de dar sentido às coisas, ação de olhar e mudar os sentidos a partir da mudança do olhar, maneiras de olhar, ressignificar, tem tudo a ver com resignação. O problema é que essa palavra, ao longo da nossa história, ao dizer a palavra, fica parecendo que a gente está se acomodando numa determinada situação, e ela não é isso. Ao contrário, ela, para ser dita no verdadeiro sentido da palavra e ser praticada no verdadeiro sentido da palavra, ela tem que ser revolucionária intimamente. É uma revolução íntima. Porque ela pressupõe algumas coisas que são fundamentais. O primeiro é o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você não é capaz de jogar os sentidos, ou trabalhar os sentidos, elaborar os sentidos ao longo da sua trajetória. Então é necessário conhecimento. Outro, é necessário sentimentos. Você precisa galgar um degrau, né, não só na intelectualidade, mas a intelectualidade sentida. As percepções têm que ser mais trabalhadas, mais complexas. Só o conhecimento não basta, é o conhecimento com os sentimentos. E o terceiro passo seria a prática disso, a ação. Porque resignação é ação, tem que ter a ação. Se você disser, no sentido que a gente está acostumado a dizer, é assim que tem que ser. Espera lá. É uma aceitação, mas uma aceitação que pode ser uma aceitação fora do sentido do aceitar. Que chega às raias do adoecimento, da acomodação doentia. Não, até a aceitação tem parâmetros de observação. Na nossa vida, por exemplo, a gente não tem que aceitar as coisas. Que a gente não aceita, a gente tem que compreender, é diferente. A compreensão é o primeiro instante, aqui, é o conhecimento. Eu preciso compreender, eu preciso entender, para que depois eu aceite. Mesmo que seja um entendimento, uma compreensão imediata. Exemplo. Você programa uma viagem. Sexta-feira à noite, você já estava fazendo o checklist, né? O carro, calibrou os pneus, calibrou, botou gasolina, botou, faz isso, não sei o quê, fez as malas, vamos guardar as malas. Sábado de manhã, você liga o carro, na hora que você tira ele da garagem, tac, isso, que barulho foi esse? Você desce do carro,
quebrou um trem qualquer lá que não dá para você seguir viagem. Aí você liga para o seu mecânico, fala, mecânico, oi, onde você está? Eu estou em Guarapari. Nessas horas, não precisa de ser muito, né? Tem que aceitar. Porque se não tiver outro mecânico que você confie, por exemplo, é aceitar. É a situação que foi dada, é a situação que está dada para você. Ou você mesmo conserta o carro, ou você resolve o problema de outra maneira. Vamos fazer o piquenique no quintal. Né? Mas essa aceitação é uma aceitação lógica, tácita, sem maiores problemas. Ninguém vai ficar esquentando cabeça com isso. Aliás, aí você percebe a pessoa de bom senso e uma pessoa insensata. Você faz a diferença certinha. Um começa a chutar pneu, né, gritar, xingar a mãe, a avó, botar a culpa no outro, botar a culpa... Você que passou no buraco com o carro, eu falei que não era para passar no buraco, e começa a arrumar desculpas e a procurar culpado para tudo enquanto é lá. E acha. Eu costumo achar uns 4 ou 5, na minha frente ainda por cima. Até as crianças, você que botou aquele brinquedo no caminho. A gente é mestre nisso. Isso é insensatez. Mas uma pessoa lúcida, madura, tranquila, aceita. Fala, gente, vamos adiar para a semana que vem. A gente tem que resolver primeiro as primeiras coisas. Isso é aceitação lúcida. Entenderam? Não é acomodação. Por quê? Porque você compreendeu. A compreensão vem. Outra, diante da morte de alguém, você não vai se descabelar para ir contra. Mortes existem. E tem gente que fica ao insensato, os insensatos, mas por que eu... você é privilegiado? A lei divina não funciona para você, não? Tem gente que acha que é privilegiado. Mas eu tomei passe essa semana no centro. Beleza, você vai desencarnar limpinho. Maravilha. Já vai, pelo menos um passo no mundo espiritual você já vai tomar. Porque você já foi daqui. A questão é exatamente, a insensatez chega nesse ponto, sabe? As pessoas brigar com coisas ou desatinar, desesperar com coisas que não têm nenhum sentido, que não dá para ir para o campo da resignação, porque ainda nem significado, nem sentido isso ainda tem. Não se justifica. Não tem nem o que falar. Às vezes tem gente que é tão subjetivo, né, vive de forma tão subjetiva, que acha que ela é o centro do universo. Tudo é em função dela. Tem gente que acha que no dia que morrer, o planeta Terra, a galáxia de Via Láctea vai parar. Fala, não, parou, o Zé Amaral morreu. Para tudo. Não, eu tenho uma péssima notícia para esse Zé Amaral. Os passarinhos vão continuar cantando do mesmo jeito, vão passar por cima do seu caixão, se deixar. O sol vai nascer do mesmo jeito, no mesmo lado, não vai escurecer. A vida continua do mesmo jeito, porque é assim que é. Isso é aceitação lúcida, aceitação porque sabe, porque compreende. Resignação é exatamente isso. Olha, para você entender bem, eu acho que os espíritos, os amigos espirituais, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, deixa a gente claro, porque eles dão 2 referências gostosas, e a gente vai precisar de uma outra palavrinha, porque para você entender resignação, você tem que entender o sentido de obediência, que tem tudo a ver com esse conhecimento, tudo a ver com esse conhecimento. Só
sabe obedecer bem aquele que sabe, conhece, sente e pratica o que conhece. Sem isso, difícil. A palavra obediência, obedir, obeder, ou mais ou menos isso, é do latim lá, eu não sei falar aquele negócio lá. Mas o que quer dizer? Mais audire. Audire. Então, o quê? Obediência é ouvir. É ter ouvidos de ouvir. E não só, a gente precisa de entender o que significa ouvidos de ouvir, porque existe ouvido para escutar, que é o ouvido físico, tímpano, e ouvidos de ouvir, que é uma expressão bíblica, que é diferente de ver, enxergar, e ver. Aquele que tem olhos de ver, que veja. A diferença é entender. Quem tem ouvidos para ouvir, não só escuta, mas escuta e entende. Vai além do ato apenas de escutar. E obediência é isso. É quando eu escuto a vida, é quando eu escuto o ser da vida que está em torno de mim, o ser da vida em conexão com o ser que eu sou. Tudo isso em harmonia, e eu obedeço. Por quê? Porque eu entro em harmonia com isso. Essa é a harmonia, isso é obediência. Obediência não é subserviência. Obediência é ouvir a voz da razão. É por isso que nosso amigo espiritual Lázaro fala, obediência, se não me engano é ele mesmo, cabeça de 64 anos já não é a mesma que a gente tinha antigamente. Ele diz, obediência é quando você consente, consente, há um consentimento da razão, porque você ouve, atrelou ao seu conhecimento e aquilo aquietou dentro de você como uma coisa lógica, uma coisa que precisa ser feita. Percebe? E aí, quando você vai para a resignação, é um consentimento do coração. A diferença é essa. Numa você consente pela razão, você entendeu, compreendeu a lógica da coisa. E o outro você sentiu. E ao sentir você pacificou-se. Está em paz com aquela aceitação que não é passiva, mas sim extremamente ativa, impulsionadora. Não dá para sentir qualquer coisa sem que seja levado pelo impulso do sentimento. Impulsos são coisas de sentimentos. É por isso que todo mundo que sente caminha em direção ao objeto do sentimento. Não dá para ficar parado. Não dá. Não dá por quê? Porque você é tomado de compaixão. Quando você sente, você entra em sintonia com a realidade, seja ela qual for, a partir do momento em que você sente, você se move. Por quê? Porque você se move com aquilo que você tem como objeto do seu sentimento. E ao se mover com aquilo, você exatamente está expressando a palavra comover. Mover com. Não tem como ficar parado. Você não dá conta de ficar parado. É por isso que essas três coisinhas andam juntas. Conhecimento, sentimento e ação. Se faltar alguma, a trilogia não está completa. E você ainda é imaturo naquilo que você está vivenciando. Você ainda não é sujeito para aquilo ainda. Você vai precisar de amadurecimento nessa área. Todos nós precisamos. Então a resignação é extremamente importante, por quê? Porque ela já é o processo íntimo nosso, trabalhado, de dar sentido às coisas.
dar significado às coisas. E continuamente ressignificar na medida em que a gente evolui o nosso ver, olhar de ver, né? O nosso ouvido de ouvir. À medida que a gente evolui isso, a gente muda a nossa instância, a instância de resignação. Novos significados vão se desenhando ao longo do caminho. Isso é de uma gostosura extraordinária, porque quando você vê a nossa realidade com todas essas possibilidades de vivência, o que mais nos choca são as coisas que a gente, às vezes, vê com o olhar que já está em nós ultrapassado, que precisa de mudança, que precisa de evolução. Todo mundo se choca com isso. Tanto é que isso é expresso em algumas coisas que apresenta-se na arte, apresenta em todos os momentos da nossa vida. Filmes, quantos filmes chocam a comunidade terrena porque mexe nas feridas desse nosso olhar interno? Quer exemplo de um que está bombando aí na mídia? Bird Box. Vocês já assistiram o filme? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu é dever de casa assistir. Bird Box. Aproveita que está no Netflix, eu vou fazer um jabá aqui, mas não estou ganhando nem um tostão nesse negócio aqui. Se vocês quiserem mandar um jabá, depois manda para o centro. A questão é essa. Por que Bird Box é um filme que choca à primeira instância? Porque ele é uma reflexão extremamente profunda a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Um momento em que a nossa visão do mundo está completamente contaminada por toda a podridão que nós criamos externamente no mundo. Se tornaram monstros para nós. Extremamente monstruosos. E aí o monstro, aliás, no filme não aparece o monstro, a não ser em desenhos feitos por uma pessoa. Porque é a visão dele dos monstros. Não aparece intencionalmente, porque os autores falam, não coloca monstro não, porque cada um vai ter que imaginar os próprios monstros. E aí sai cada monstro que eu vou te contar, porque quando deixa para a gente imaginar os monstros, aí a gente aprimora no monstro mesmo, sabe? E aí você pode colocar o que você quiser ali dentro. E a reflexão é extraordinária, porque aí você pega a experiência nossa diante desse mundo, cheio de mudanças que nós não damos conta de absorver em curto espaço de tempo, e coloca você diante da possibilidade de você ter que vendar os olhos, porque nós não estamos enxergando o significado dessas coisas de acordo com os significados reais que tem. Então é como se a gente tivesse cego para o mundo, a gente não está enxergando, a gente não consegue enxergar. A gente vai ter um trabalho extraordinário de ressignificação contínuo disso aí, até a gente entrar no sentido verdadeiro das coisas. Só que a maioria das pessoas que estão no planeta Terra hoje, num processo expiatório, em provas, trabalhando, nós não conseguimos fazer isso. Às vezes a gente fica muito mais acomodado nessa cegueira. Eu não posso ver, porque se eu ver, eu morro. Se eu ver, eu não aguento. Então eu não posso ver. E é obrigado a fazer um mergulho interno, um mergulho para dentro de si mesmo, e aí você vê a representação de uma sociedade altamente subjetiva, individualista ao extremo, competitiva até a raiz do cabelo, ninguém quer ceder espaço para ninguém, e cada um fazendo a sua trajetória absolutamente solitários, sós, sem desenvolver o que mais faz o ser humano ter sentido na sua existência, na sua trajetória evolutiva, que é desenvolver o encontro com o outro, o sentimento máximo, que é o amor. O filme é fantástico. Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, porque ele ainda está muito fresquinho ainda, às vezes você não assistiu.
Mas dá vontade de dar spoiler. Dá vontade de dar spoiler. Porque é tão bom você ver que tem gente que pensa isso de forma artística e coloca isso de forma, né, sutil para a gente entender e interpretar. Mas só que ali é o seguinte, para você sair ileso daquela reflexão que para uns é extremamente pesada, dolorosa, ardida, sufocante, para outros já é exatamente o que dá sentido às nossas existências no planeta Terra. Mas só que você precisa de ferramentas. E eu garanto para vocês que se não forem as ferramentas que a doutrina espírita é capaz de nos dar, fica capenga. Porque se você interpretar a vida só de berço a túmulo, tudo se desmorona. Aquilo só tem sentido, só tem significado, se você entender a vida antes do berço e após o túmulo. Porque aí faz sentido. Aí faz sentido todas as nossas mazelas, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todos os nossos momentos de drama profundo. Aí faz sentido. Por quê? Porque nós temos ferramentas para entender o porquê disso. Por que eu estou numa cama? Por que eu não consigo me locomover? Por que eu não consigo enxergar? Por que eu não consigo ouvir? Por que eu não consigo ser intelectualmente ativo? Por que eu não consigo fazer? Você sabe, quando você tem a chave de antes do berço e depois do túmulo. Sem isso, você não responde. Não responde. Isso é ponto pacífico. Não dá para responder qual é o sentido da vida de uma pessoa se ela nasce para ficar em cima de uma cama amarrada a vida inteira. E se desamarrar, se unha até a morte. Qual o sentido? Que significado tem isso? Só quem tem a chave antes do berço e depois do túmulo é capaz de compreender e ressignificar isso. Se você tem essas chaves, você chega, olha e entende imediatamente. Eu vejo esse espírito que está nessas condições antes do berço. Se você acha que ele está mal agora, tente ver o que ele era antes. Agora você vai ver que ele já está debaixo de bênçãos divinas. Porque se você visse esse indivíduo antes de reencarnar, aí sim você ficava chocado com o que está acontecendo. Esse indivíduo reencarnado, do jeito que ele está aí, ele é colocado intencionalmente e sempre vai ter em volta dele uma rede de pessoas que ele nunca viu na vida. Ninguém sabia da existência dele até aquele determinado momento. Mas essas redes vão se acumulando em torno desse indivíduo com um único propósito: fazer com que ele faça o que tem que ser feito para que ele cumpra a sua história, cumpra o seu projeto existencial. E na maioria das vezes provar para um indivíduo desse que está num processo de autodestruição terrível, ou que estava num processo de autodestruição, de autoaniquilação no mundo espiritual, põe ele num corpo. A partir do corpo, ele vai ter em volta uma rede de afetos, de pessoas que o dia inteiro, no paninho limpinho para limpar a baba, no paninho limpinho para limpar o suor da testa, para fazer um afago, para aproximar-se e dizer para ele, assim, no gesto, não precisa ser dito, no gesto está dizendo, você é merecedor de amor. Você pode ser amado. E eu estou aqui para te provar isso.
E eu preciso que você tome um remedinho. E eu preciso que você alimente. E eu preciso que você faça isso. E na hora que solta a mão, que ele começa a se unhar, a pessoa segura a mão e fala, não, fica comigo. Deixa eu cuidar de você. Isso imprime naquele ser que está em autodestruição o pensamento lógico e natural, ressignificado, resignado. Eu não estou tão ruim assim não. Porque se tem alguém que me ama, eu também posso me amar. Será? Será verdade? Às vezes, a necessidade do teste, sabe o teste? Aí que eu vou agredir, eu vou ser empedernido, eu vou agir mal, só para provocar a pessoa que está dizendo no ato que me ama, para ver se ela vai continuar me amando. E a pessoa continua, faz isso não. Você não vai fazer com que eu desista. Eu não vou desistir de você. Pode tirar o cavalo da chuva. Todos nós vimos uma cena, eu acho que vocês devem ter visto, chamado um filme lindíssimo que chama-se Dr. Patch Adams. O amor é contagioso. É um médico que é baseado na história verdadeira do médico. Dr. Patch Adams. Um ser humano que a gente gostaria de ser. Um ser humano que tem a capacidade de uma obediência à vida extraordinária, porque sabe escutar a vida, sabe ver a vida, com uma capacidade acima, muito acima da média. E então ele vai para um hospital como estudante, e ele não aguenta, porque ele quer praticar uma medicina humana, humanizada, em que o agente de saúde não tem medo de se envolver emocionalmente, afetivamente. E ele entra nos quartos e tem um personagem que é uma pessoa desse tipo, que tem raiva de si, que tem raiva do mundo, que tem raiva de todo mundo que aparece lá. As enfermeiras, inclusive, até falaram, na hora que ele entrava, ele falou assim, vamos ver quanto tempo que ele aguenta ficar lá dentro. E aquilo é comadre voando para tudo enquanto é lado. Gente, o cara era irritante, o cara era muito ruim de lidar com ele. Nenhuma enfermeira queria ficar perto. Mas o Dr. Patch falou, é esse que eu quero. É esse que precisa ser amado. Mas só que eu não vou amar de forma piegas. Eu vou com ele, comovido por ele, dar as mesmas linguagens. Já que ele é assim, chato, eu também vou ser chato e meio. E enquanto ele não pega no pé dele, pega no pé, você vai bater a caçuleta, você vai morrer, você vai fazer isso. E ele entrou no ritmo e na mesma sintonia do outro. E quem assistiu o filme sabe como é que é a cena. Eles dão vários sentidos de um desencarne sem pieguismo. Era o que o cara precisava. Choque de realidade. Às vezes as pessoas iam com aquele jeitinho tal, tati-mitati, né? Ele não, é na bruta. Tem gente que gosta, é na bruta, então vai na bruta. E ele entrou em sintonia com ele. Porque tem gente que gosta dessa linguagem, ele está afinizado com essa linguagem, porque ele se sente superior à linguagem, né, cheia de toque, não me toques, esse tipo de linguagem não entra. Aliás, no fundo a gente gosta de ser tratado assim. Não me trata com dengo, não, porque senão, né, eu fico achando estranho.
Tem um outro filme também de um cadeirante tetraplégico que vai arranjar, né? Como é que chama o filme? Hã? Vamos ver se vocês assistiram o filme. Hã? Os Intocáveis, é isso aí. Excelente filme também para ver. É exatamente isso. Quando arrumam um funcionário, um indivíduo que é o babá dele lá, que trata ele com dureza, sem subterfúgios, que trata sem amaciar o problema, que trata sem dó, sem a piedade piegas que a gente está acostumado a tratar. Até certo ponto, né, a gente fica imaginando, né, aquela pessoa que, às vezes eu não quero essa ajuda, porque essa ajuda está sendo dada de forma a não coadunar com a minha, né, sintonia, o que eu estou querendo agora. Então, eu prefiro que me trate como um igual. É por isso que, às vezes, as pessoas que o preconceito realça quando você começa a querer colocar panos quentes. Sabe? Quando a gente começa a colocar panos quentes, aí ao invés de você denunciar que não tem preconceito, você está apenas reforçando o preconceito. Tem gente que não gosta disso e é assim que a vida funciona. Mas igual para igual, mas empaticamente. Isso é verdadeiramente a empatia. E precisa de conhecimento. Empatia é exatamente a tradução disso. Eu me empato com o outro, na condição do outro, do jeito que o outro entende, e tento fazer um esforço extraordinário para entender o que o outro está entendendo, sentir o que o outro está sentindo. E aí eu estou apto a praticar o sentimento que eu adquiri ao longo da minha história de conhecimento. Os 3 itens são indispensáveis. E as pessoas perguntam, às vezes, mas a gente tem que, para amar o próximo, como é que eu faço para amar o próximo? E fica todo mundo querendo fazer uma coisa extraordinária, né? Não, porque eu vou fazer, e a mídia vai chegar lá em casa no dia seguinte para conversar comigo, porque eu fiz uma coisa extraordinária. Não. Amar ao próximo é nos mínimos detalhes. Aliás, tomara que você haja e continue agindo no amor ao próximo sem dar notícia que você está amando ao próximo. Tomara que você nunca saiba que está amando ao próximo. Porque esse é o ideal. Aí, mas como é que a gente pode amar o próximo? Vocês fazem isso mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. Aliás, tem gente que justifica. Porque não existe amor. Amor é apenas uma figura que a pessoa tem. O desejo de se sentir bem por amar. Nietzsche, tadinho. Ele não conhecia espiritismo. Ele não conheceu o espiritismo. Kardec não encontrou com ele. Se tivesse encontrado, ele mudaria a opinião. Porque o amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho, ultrapassa todo e qualquer sentido e desejo íntimo, de autopreservação e de desejo narcísico de se preservar. Qualquer um de nós aqui, dentro dessa sala, ao ver o filho doente numa cama de hospital, remedinho espetado para tudo enquanto é lado, sofrendo, qual de nós aqui que não vai para um cantinho e não tenta barganhar com Deus? Não dá para trocar, não? Tira meu filho da condição que está lá e põe o mal dele em mim. Se for injusto, né, segundo o professor Clóvis de Barros fala, se for injusto, se achar que é pouco, pega 20 crianças com o mesmo problema e põe a gravidade dos 20 em cima de mim, eu aguento.
troca. E aí você vai entender o sentido de amor ao próximo. É quando o outro vale muito mais do que você. A ponto de você assumir a dor do outro, porque é o seu desejo mais profundo. E é assim que a gente pratica. E tomara que sem saber. Há uns 15 dias atrás eu estava em Formiga, fui fazer um seminário lá. E aí a gente vai nesses Google Street da vida, e eu coloquei lá o endereço, porque eu não tenho GPS, então eu coloquei o endereço lá e falei, não, beleza. E aí andei umas 4 vezes no lugar que eu tinha para achar o centro espírita lá. Falei, beleza, consigo achar. Porque as ruas de Formiga, não sei se vocês já viram, a rua de Formiga, eu acho que não tem nenhuma paralela à outra. Olhando de cima do mapa, assim, eu acho que não tem nenhuma. Aqui em Divinópolis a gente ainda arranja algumas, né, que são paralelas, então dá para ser mais ou menos, essa é paralela a tal. Aí você pega uma referência e vai. Mas Formiga, não, Formiga, meu filho, é um Deus nos acuda ali. E eu sou, né, barata tonta. Se eu não perder... Aí na hora que eu cheguei lá, faltando meia hora para a palestra, na hora que eu cheguei no lugar, eles tinham derrubado uma casa lá e cercou o trânsito, sem me avisar, sem nada. Sem avisar o Google. Aí eu falei, mulher do céu, agora só comprando umas cabritas. Vocês sabem o que é comprar cabrita? Isso é linguagem de gíria de taxista. Antigamente, quando os táxis não tinham GPS, quando eles iam num lugar e não sabiam o endereço, eles tinham que comprar cabrita. É parar, baixar o vidro e perguntar. Ô moço, onde é que é a rua tal? Isso chama comprar cabrita. E nós começamos a comprar cabrita, até que nós entramos num posto de gasolina, domingo de manhã, 9 horas da manhã. Na hora que eu parei o carro, o rapaz veio para... Gasolina, senhor? Eu falei, não, eu estou querendo uma informação. Eu falei, pois não, informação é comigo mesmo e já foi dando a volta. Mas numa boa vontade, sabe que é a boa vontade entusiasmada? Onde que o senhor quer ir? E eu falei, eu quero ir em tal lugar, lá São Cicunha, número 75. Eu explico para o senhor certinho agora, quer ver? Ó, o senhor vai pegar essa aqui a rua, primeira esquerda, depois a primeira direita, o senhor vai contornar e vai chegar numa pracinha. É uma espécie de praça. Aí o senhor já está, olha para o lado assim que você já vai ver a La Sansa. O senhor tem certeza? O senhor quer que desenhe para o senhor? Eu falei, não, já deu. Deus te abençoe. E fui embora. Esse cara não sabe que naquele dia, para mim, ele me amou. Porque ele diminuiu a minha dor. Ele não deixou pelo menos uma gota de cortisol cair no meu sistema sanguíneo para me estressar. E toda vez que um ser humano faz um bem para outro, sem saber o que está fazendo, toda vez que você faz o mundo, a vida do outro ser mais leve, o fardo ser mais fácil de carregar, isso é amor ao próximo. Toda vez. Então a pergunta que eu falo para vocês é o seguinte: se você é bom de resignação, se você é bom de obediência, nesse sentido que nós falamos, ouvir as leis divinas, ter ouvidos de ouvir as leis divinas, para entrar na sintonia absoluta, você vai testar a sua história assim, ó. Pensa, na sua vida cotidiana, desde a hora que levanta até na hora que vai dormir, você faz questão de ser fardo pesado para alguém? Você torna a vida dos outros que estão do seu lado um fardo mais difícil de carregar, mais doloroso de carregar? Ou você faz com que essas pessoas sintam perto de você a vida ser leve,
fácil de ser levada, a ponto de ser agradável, a ponto das pessoas chegarem e falar, é bom estar perto dele, porque a gente lucra com isso. A gente tira proveito disso. Se você é bom disso, se você é bom em fazer quem está em volta de você feliz, sabe? Que sente que a vida diminuiu o fardo, diminuiu o peso nas costas, você é um ser humano do bem. Você é um ser humano, gente fina. Você é um ser humano que vale a pena. Que vale o comer que come. Sabe? Que pode ser chamado de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora, se você é traia ruim, sabe o que é traia ruim? Se alguém vai na sua repartição para pegar o cheque, o motorista de caminhão, viajou o dia inteiro, 24 horas do dia, batendo estrada, para entregar a carga na sua empresa. Aí chegou lá, você foi lá, pediu o cara, assinou o cheque, está tudo pronto, protocolo, arrumadinho, tudo assinado. E o cara chega na sua frente, você simplesmente, porque quer mostrar poder, porque manda em alguma coisa, só posso te pagar amanhã. O cara vai gastar mais um pernoite, o cara vai gastar mais um dia fora de casa, longe dos filhos. Ele poderia salvar o filho nesse dia, porque se ele voltasse para casa e chegasse em casa, ele poderia ficar junto com a família e o filho não sairia e não seria vítima de alguma coisa. Não, para mostrar poder. Amanhã, só amanhã cedo que eu posso te pagar. O seu cheque está até aqui, pronto, mas eu vou ter que te encaminhar para amanhã. É traia ruim. É gente que faz o outro ficar mais pesado. A vida do outro fica mais difícil perto de você. A vida do outro fica pior perto de você. E só você não percebe o tanto que você perde com isso. O tanto que você perde. Porque se você fosse uma pessoa que facilita, que ama o próximo nesse sentido do cotidiano. Eu amo ao próximo e eu quero fazer a felicidade no máximo que eu puder. Eu quero fazer a felicidade das pessoas. Então, na hora que o cara chegar, fala, ô menino, você já chegou? Beleza, os seus trem está tudo prontinho aqui, eu já deixei arrumadinho. Você está cansado? Está precisando de um cafezinho para alertar? Tá, vem cá, vamos tomar um cafezinho comigo primeiro? Nós estamos forgados mesmo, vamos lá. Vem cá, bebe um café comigo. Peraí, não conta para ninguém não, mas eu tenho umas bolachas que eu amoitei ali. Peraí que eu vou pegar para você. Leva, come no caminho. E está aqui seu cheque. E Deus te abençoe e boa viagem para você. Que você volte em paz. Esse indivíduo não sabe o tanto de energia positiva que na hora que esse indivíduo sai dali, vai jogar nas suas costas. E isso é energia positiva que te dá merecimento para na hora que você receber um passe no centro espírita, esse passe vai encontrar similitude de energias para incorporar todo o benefício que você precisa. Se você é traia ruim e acha que a sua vida está uma desgraça só e vem no centro espírita para tomar um passe achando que resolve um passe de mágica, e você continua fazendo a mesma coisa lá fora, eu tenho uma péssima notícia para você. Não funciona. Não funciona. O passe que você toma aqui, bate em você e volta, ricocheteia para quem está te emitindo o passe. Às vezes vai para quem está no seu lado, sentado. Mas você não recebe. Por quê? Porque você é traia ruim, porque você gosta de fazer o mundo dos outros mais pesado, mais difícil. Amor ao próximo, você precisa de entender, compreender, aceitar. Que só tem um jeito de você fazer a sua felicidade. É agir usando os sentimentos e os conhecimentos que tem. E para isso você tem que aprender a ressignificar a sua história de vida. E aí você vai encontrar o seu sentido existencial. E nada te toma isso. Porque isso é patrimônio da sua evolução espiritual.
Ninguém te toma. Isso é o abre caminhos para a sua história. Quem consegue, entende o que significa isso. Que todos nós sejamos fardos leves, capazes de aliviar o peso de todos que caminham com a gente. Portanto, aprender sobre resignação é muito mais profundo do que a gente imagina. E que os nossos sentidos sejam cada vez mais próximos das leis divinas e daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus só nos ensinou a viver de forma mais leve para o outro. Aliás, a expressão de Jesus sempre é a disponibilidade. Eu adoro essa palavra, disponibilidade. O que você quer de mim? O que você quer? O que vocês querem de mim? Boa noite.